É parte 2 do livro Profecia Extasiante. Vamos para a parte 2, capítulo 8. Como discernir a fonte espiritual? Vimos o êxtase a partir de várias perspectivas e descobrimos que, em vários momentos da história, os adeptos da maioria das religiões afirmam já ter tido alguma forma de experiência profética extasiante. As manifestações físicas das experiências extasiantes de diferentes religiões são surpreendentemente semelhantes. Os verdadeiros profetas de Deus e os falsos profetas exibiram comportamento de transe semelhante, ou vários níveis de manifestações físicas, variando de tremor a convulsões. Assim, para os leigos, o comportamento profético das diferentes religiões pode parecer o mesmo. Há, no entanto, uma grande diferença entre os verdadeiros e os falsos profetas. E essa diferença é a fonte espiritual dessas profecias, divina ou demoníaca. Para o cristão, a primeira deve ser abraçada e a segunda evitada. Na descrição do livro intitulado Discerning Spirits, Divine and Demonic Possession in the Middle Ages, no português Discernimento Espiritual, Possessão Divina e Demoníaca na Idade Média, Nancy Casciola apresenta um ponto importante quanto ao fenômeno e a falta de distinção visível entre possessão divina e demoníaca. Casciola mostra como as pessoas medievais decidiram venerar o santo e evitar o demoníaco. Os estados de transe, profecia, convulsão, jejum e outras manifestações físicas eram frequentemente considerados como sinais de que uma pessoa havia sido tomada pelos espíritos. O discernimento dos espíritos era importante para a cultura dos religiosos da Europa Ocidental, entre 1200 e 1500. Uma vez que as manifestações exteriores de possessão benigna e maligna eram indistinguíveis, várias características corporais e comportamentos foram cuidadosamente escrutinados por observadores. Fundamentos bíblicos para o mundo espiritual. A Bíblia ensina claramente que o mundo espiritual existe. Espíritos demoníacos têm poder e frequentemente o exibem, da mesma forma que o Espírito Santo. O Deus da Bíblia é um Deus incrivelmente poderoso e ele gosta de se fazer conhecido por meio dessas demonstrações de poder. Encontros ou sinais poderosos são dados para trazer a revelação do único Deus verdadeiro e converter pessoas. No início da narrativa bíblica, vemos o choque entre pessoas sob o controle do Espírito de Deus versus pessoas controladas por espíritos demoníacos. Moisés e os magos de Faraó, por exemplo, têm um encontro poderoso por volta de 1450 a.C. Moisés e Arão se dirigiram ao Faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do Faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O Faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu a vara deles. Êxodo 7:12, ênfase minha. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração do Faraó se endureceu, e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Êxodo 7:22, ênfase minha. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas, fizeram subir
rãs sobre a terra do Egito. Êxodo 8:7, ênfase minha. Os feiticeiros tinham poder espiritual e eram capazes de imitar o poder de Deus até certo ponto. Aparentemente, os egípcios acreditavam amplamente no poder das fontes demoníacas, tanto que até mesmo Faraó tinha feiticeiros em sua corte e à sua disposição, os quais foram capazes de canalizar o poder dos demônios com resultados dramáticos. Mas maior era o poder do Deus em Moisés do que o dos feiticeiros. Quando os crentes estão confiantes no grande poder do nosso Deus, não corremos com medo quando os demônios mostram seu poder. Em vez disso, deixamos que nosso mover destrua o deles. Outro relato bíblico de um impressionante encontro de poder espiritual ocorreu 600 anos depois. Desta vez, o cenário não era o Egito, mas Israel. No Monte Carmelo, para ser exato, os profetas de Baal estavam enfrentando o grande profeta Elias. Embora eles tentassem induzir o êxtase por todos os meios disponíveis, até mesmo cortando a si mesmos, a entidade demoníaca Baal não podia suportar a demonstração de poder do Deus por meio de seu servo Elias, e logo Elias matou a todos. Ver 1 Reis 18. No Novo Testamento também vemos tanto poder demoníaco quanto poder do Espírito Santo. O gadareno endemoniado, ver Lucas 8:26, por exemplo, estava possuído por espíritos demoníacos. E em Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado, a igreja primitiva foi possuída pelo Espírito Santo. Em Atos 8, a distinção entre as duas fontes é muito evidente. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o mundo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo de Deus, do simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: "Este homem é o poder divino conhecido como grande poder." Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia a Filipe por toda a parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simeão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: "Dei-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo." Atos 8, 9-11, 13, 17-19. Tanto Simeão, o feiticeiro, quanto os apóstolos cristãos tinham poder, mas o poder maior pertence àqueles que seguem a Jesus. Uma vez que tanto o Antigo como o Novo Testamento atestam regularmente o poder das fontes divinas e demoníacas, a questão da fonte é o ponto crítico a ser considerado, particularmente quando se trata do assunto da profecia extasiante. Por isso, sempre somos chamados para testar a fonte do poder espiritual. Prove os espíritos. A palavra de Deus orienta claramente aos cristãos a testarem os espíritos e fazerem distinções entre os profetas falsos e verdadeiros. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas
tem saído pelo mundo. 1 João 4:1. Então o Senhor me disse: é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Jeremias 14:14. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 2 Pedro 2:1. Assim respondeu o Senhor: se você se arrepender, eu o restaurarei, para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe esse povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Jeremias 15:19. Mas ponham à prova todas as coisas, fiquem com o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. Como segurança contra os falsos profetas, Deus, por meio do seu Espírito Santo, também dá o dom de discernimento dos espíritos. Ver 1 Coríntios 12:10. Devemos usar a palavra de Deus e o dom do discernimento para determinar se a manifestação é verdadeira ou falsa. Durante séculos, os crentes tentam discernir o que é de Deus e o que é do diabo. Mesmo hoje, as acusações dos falsos profetas, pessoas possuídas por demônios e influências da nova era, são banidas continuamente. Mas o que significa provar os espíritos? Ver 1 João 4:1-3, 1 Coríntios 12:1-3. De acordo com a Bíblia, provar os espíritos não tem nada a ver com a aparência externa da manifestação, ou se a pessoa errou uma profecia, ou se orou por alguém que não foi curado. Não depende de como a pessoa se sente, ou se o que acontece tem ou não embasamento bíblico. Pelo contrário, tem tudo a ver com a doutrina e a sua prática resultante. Provar espíritos é um procedimento complexo. Nenhum teste único fornece a medida completa para a veracidade profética ou revela quem é um autêntico profeta bíblico. Manifestações por si só não provam fonte divina ou demoníaca. Em vez disso, os 3 pontos de teste são: ortodoxia bíblica, em que se acredita; comportamento bíblico, como se vive; conteúdo bíblico, a exatidão da própria profecia. O alinhamento desses critérios deve produzir frutos espirituais. Ortodoxia bíblica, o que se acredita. Esse primeiro teste é fácil, mas apenas para aqueles que conhecem bem a Bíblia. Toda profecia deve se alinhar com a intenção de toda a Bíblia. Qualquer profecia contrária às Escrituras, portanto, deve ser total e completamente desconsiderada, não importa como foi entregue ou quem a entregou. Se veio de um anjo, por exemplo, ou foi acompanhada por um sinal ou milagre extraordinário, mas não se alinha com o ensino bíblico, então é uma falsa profecia. Ver Gálatas 1:8. Se é contrária à Bíblia e leva o ouvinte para longe de Deus, então não pode ser do Deus da Bíblia. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Os profetas devem conhecer bem suas Bíblias, porque a maioria das seitas começou com uma mistura de verdade bíblica e falso ensino. A Bíblia é muitas vezes adicionada ou retirada, criando assim uma contradição da verdade. A ordem bíblica de testar os espíritos foi dada pelo próprio apóstolo João, a fim de ajudar os cristãos a realmente saberem que ele vive em nós e que o Espírito que inspira a mensagem é de Deus. Ele escreve: e este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo,
e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Deste modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. 1 João 3, 23, 24. O contexto é o cristianismo ortodoxo. João diz que podemos saber que Deus vive em nós pelo que cremos em relação à pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Veja que ele também diz: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio da carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. 1 João 4, 1 a 3, 5 a 6. João diz que o teste dos Espíritos é o que eles dizem a respeito. Obviamente, a afirmação de que Jesus Cristo veio em carne significa muito. Sua importância é indiscutível, como vemos na grande confissão de Pedro: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mateus 16:16. A rocha da confissão de Pedro era que Jesus era o Cristo, o ungido, o Messias, o tão esperado representante de Deus. Afirmar que Jesus Cristo veio em carne não é uma expressão verbal banal. Em vez disso, essa afirmação estabelece todo um sistema de crenças. Toda a descrição de Paulo sobre os dons espirituais e as manifestações do Espírito começa com o teste cristológico. Paulo escreve aos crentes de Coríntios: Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos do mundo. 1 Coríntios 12, 2. É fato conhecido que antes de conhecerem a Cristo, eles faziam parte de religiões ou cultos pagãos, e suas línguas, profecias e milagres eram realizados pelo poder dos demônios. Ver 1 Coríntios 10, 20. Como João, Paulo apresenta uma prova da fonte e da mensagem do Espírito por trás dos dons e das manifestações que os coríntios estavam experimentando. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. Novamente, o teste dos Espíritos foi a cristologia, isto é, o que se confessa sobre Cristo. Aqueles que confessam a fé ortodoxa de que Jesus Cristo é Senhor fazem-no pelo ímpeto do Espírito Santo. As revelações e manifestações de pessoas como Joseph Smith, Madre Em Lee ou Maomé podem ser medidas e testadas por sua fonte. O que elas dizem sobre Cristo? Não se trata de manifestações estranhas ou do manuseio incorreto de dons, mesmo que a Bíblia descreva manifestações estranhas e alerte para dons que são usados indevidamente. Não, um falso profeta ou mestre deve ser medido pelo que confessa sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre o seu senhorio, ensino e segunda vinda. O que se acredita e o que se confessa sobre Jesus é o que determina qual espírito tem acesso legal para entrar e produzir manifestações. Comportamento bíblico, testemunho de vida, mas as provas espirituais não dependem apenas da doutrina, também são baseadas na prática.
Observe que na passagem de 1 João mencionada acima, o apóstolo também registra uma segunda parte do mandamento de Deus, amar uns aos outros como ele nos ordenou, ver 1 João 3,23. O comando, portanto, não é resumido simplesmente ao que acreditamos, mas também em como nos comportamos. Devemos obedecer aos seus mandamentos e amar uns aos outros. O teste para medir como podemos ter certeza de que precisamos uma manifestação verdadeira é, primeiro, a doutrina e segundo, o resultado espiritual dos frutos, o comportamento. Aqueles que confessam a fé ortodoxa de que Jesus é Senhor devem apoiar essa confissão com a vida que o senhorio do nosso Deus exige. Um dos primeiros documentos cristãos existentes, The Shepherd of Hermes, em português o Pastor de Hermes, um livro muito antigo, datado entre 95 e 100 depois de Cristo, que foi considerado canônico por vários pais da igreja primitiva, dá algumas das primeiras instruções sobre como discernir os falsos profetas dos verdadeiros. Sua principal tese é que os verdadeiros e falsos profetas diferem principalmente em seu caráter. Ambos podem conhecer os mistérios, mas o verdadeiro profeta exibe o caráter de Jesus. Com base no que vou lhe dizer, você pode diferenciar o verdadeiro profeta do falso profeta. Defina um homem que tem o Espírito Divino em sua vida. Ele é gentil, calmo e humilde, e fica longe de todos os maus e fúteis desejos desta época. E se considera mais pobre do que os outros, e não dá resposta a ninguém quando consultado, nem fala por conta própria, mas sim quando Deus quer que ele fale. Em outras palavras, o fruto do Espírito, gentileza, mansidão, autocontrole, etc., é aparente na vida do verdadeiro profeta. Ao testarmos os Espíritos, devemos nos perguntar: que fruto resulta da vida do profeta? Sua vida produz fruto espiritual que vem do Espírito Santo? A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Assim, pelos seus frutos vos conhecerão. Mateus 7, 18 a 20. É minha firme convicção que, quando os verdadeiros cristãos que buscam construir o reino de Deus estão exibindo frutos verdadeiramente espirituais, os críticos do êxtase profético não têm base bíblica sobre o qual se apoiar. Para determinar quais profecias têm credibilidade, é necessário examinar o caráter e a motivação do profeta que os entregou. Além disso, as profecias que ele dá devem produzir caráter na vida daqueles que as recebem. Caráter divino espaçado por meio do serviço tangível e estilo de vida justo sempre distingue os verdadeiros profetas dos falsos. Conteúdo bíblico: a precisão da profecia. Provar ou julgar profecias não é uma ciência muito difícil. Na maior parte das vezes é fácil de ser praticada. Basicamente, existem 4 possibilidades quando se trata de julgar a profecia. A profecia é verdadeira. A profecia está falando sobre o potencial da pessoa, verdade futura. A profecia está certa, mas errada, ocorre uma mistura. A profecia é falsa. Veremos essas 4 possibilidades em mais detalhes. A profecia é verdadeira. Como sabemos que uma profecia é verdadeira? Primeiramente, a profecia pessoal testemunhará tanto no espírito como na realidade. Os detalhes da profecia serão mensuráveis e claros e confirmarão uma direção na qual o Senhor está guiando você. A profecia pode ser de edificação, exortação ou consolo, ou seja, talvez Deus esteja simplesmente deixando você saber que Ele ama você, conhece você e é por você. Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Romanos 8:31. Embora a profecia possa ser simples, ela lhe dará coragem e força para seguir em frente.
Segundo a profecia, pode conter tamanha autoridade que lança você a uma nova direção ministerial. Se a profecia for muito direta, no entanto, não saia do seu emprego e mude para outra cidade. Apenas aquiete-se. Espere que a profecia seja confirmada pela boca de 2 ou 3. Mateus 18:16. Ore por confirmação natural e espiritual. Mesmo que tudo isso aconteça, você precisa do apoio de pessoas importantes em sua vida, como dos pais, se estiver morando em sua casa, pastores e mentores espirituais. Uma profecia pessoal nunca substitui a autoridade existente de estruturas de autoridade claramente definidas de liderança familiar e da igreja. Aproveite o tempo para orar e esperar até que o Senhor traga alinhamento nessas várias áreas-chave. Isso não significa que as coisas não possam se desdobrar rapidamente, pois isso pode acontecer, mas queremos fazer a obra do Senhor do jeito como o Senhor e seguir toda a Bíblia, em vez de largar tudo e seguir a palavra profética. Se todas essas coisas se alinharem e a profecia estiver em concordância com o ensino da Escritura, então a profecia é verdadeira e do Senhor. A profecia está falando do potencial da pessoa, verdade futura. Algumas vezes podemos dizer imediatamente que se uma profecia é verdadeira, outras vezes não podemos. Às vezes uma profecia indica potencial e é uma espécie de convite do Senhor. Certamente Deus tem planejado muito mais para todos nós do que podemos imaginar. Deus nos vê de forma diferente do que como nos vemos. A primeira palavra profética que recebi em nossa igreja batista estava muito além do meu entendimento, muito além da minha teologia. Uma pessoa ficou de pé na frente da igreja, bem no meio da multidão, e disse: "Vejo você de pé diante de centenas de milhares de pessoas." Na época nunca tinha considerado a pregação, nunca havia falado na igreja e não tinha nenhum desejo de fazer isso. Essa profecia não foi cumprida até 10 anos depois. 10 anos, mas muito tempo depois, quando eu estava pregando em uma conferência de mulheres no México com 23 mil mulheres, de repente me lembrei daquela profecia. Percebi que nunca provoquei o acontecimento dessa profecia de forma nenhuma. Apenas tinha sido fiel nas pequenas coisas que Deus me deu para fazer, ensinando fielmente a classe dos pequenos de 2 anos, toda semana por 5 anos. Às vezes as profecias parecem tão distantes que simplesmente as rejeitamos sem sequer orarmos por elas. Às vezes o destino é interrompido pela incredulidade. Ver Hebreus 4, julgue sua palavra profética. Quando estiver inseguro ou quando parecer impossível, entregue a Deus seu coração e diga: "Não há como eu possa fazer isso, nem mesmo quero fazê-lo, mas dou ao Senhor o meu coração. Farei qualquer coisa e irei a qualquer lugar. Deus, se esta profecia é tua, então trabalha no meu coração e com as circunstâncias ao redor para que seja cumprida, porque agora é impossível." Deus ama um coração submisso. Ele é precioso à sua vista. Ver 1 Pedro 3:4. Fui chamada para sair do ministério das crianças e entrar no ministério profético por meio de várias palavras proféticas. Inicialmente, quando recebi palavras dizendo que deveria deixar o ministério das crianças, foi muito difícil para mim, pois não estava disposta a ouvir essas palavras, já que amava o ministério das crianças. Então desconsiderei as profecias. Dentro de um curto período de tempo, no entanto, muitas pessoas diferentes me deram a mesma palavra profética. Então pedi que todas as profecias fossem escritas, e toda a noite, antes de ir para a cama, orava por essas palavras proféticas e dizia:
Deus, se isso é realmente o Senhor falando comigo, então mude meu coração. Depois de orar todas as noites por mais de um mês e de conversar com meu marido, decidi que Deus estava me pedindo para mudar a direção do ministério. Afastei-me do ministério infantil e dei toda a ênfase ministerial para a busca da profecia. Se eu não tivesse recebido essas palavras diretivas, provavelmente nunca teria feito isso. Demorou um mês de oração, testando as profecias para que meu coração se rendesse ao que Deus tinha reservado para mim. Em suma, você pode receber uma verdadeira profecia, mas pode não ser testemunha de imediato. Não se preocupe se você tiver dificuldade de ouvir. Deus continuará dizendo da mesma coisa até você conseguir. A profecia pode falar sobre seu potencial, pois Deus ama falar. Você pode não se sentir adequado, mas lembre-se de que o adequado é dele. A adequação é dele, 2 Coríntios 3:5. A profecia está certa, mas errada. Ocorre uma mistura. No Novo Testamento, a profecia não é infalível. Portanto, devemos pesar e testar toda a profecia, não importa quem a entregue. Quando um profeta ora pelos outros, ele pode ser capaz de discernir os desejos da pessoa ao invés dos desejos de Deus, e o profeta pode misturá-los erroneamente quando estiver profetizando. Conheço um pastor que recebeu uma palavra profética de um famoso e respeitado profeta. O profeta lhe disse: "Você será usado poderosamente no reino de Deus. Você vai evangelizar e pregar o evangelho como Billy Graham, mas vai evangelizar com sinais e maravilhas." O líder recebeu a profecia e ficou inicialmente muito animado. O que o profeta não sabia era que esse pastor amava Billy Graham. Possuía todos os livros escritos sobre ele. Billy Graham era seu herói espiritual de todos os homens da terra. E o que mais admirava era Billy Graham. Como ele também era um pastor carismático, a ideia de evangelizar com sinais e maravilhas era absolutamente estimulante. 7 anos depois, no entanto, depois de implantar igrejas e de trabalhar em todos os tipos de outros ministérios, mas fazendo pouco evangelismo e poucos sinais, esse pastor ficou desiludido. Ele percebeu que seu principal dom não era evangelismo, mas discipulado. No final de 7 anos, a profecia era como uma pílula amarga. O que aconteceu? O profeta estava parcialmente certo. O pastor tinha feito coisas poderosas no reino de Deus, mas o profeta também captou os desejos do coração do homem em vez dos desejos do coração de Deus, que é aquele pastor. Então, a segunda parte da profecia não era verdadeira. Quando recebemos uma palavra profética, devemos nos perguntar: é para isso que Deus me fez? Consigo vislumbrar isso? Posso chegar lá? Pergunte-se se esse é um desejo unicamente do seu coração ou se é um desejo do coração de Deus para você. Novamente, busque a confirmação de 2 ou 3 profetas, teste a profecia com a palavra de Deus, peça a Deus para revelar seu verdadeiro desejo para você. Você, não o profeta, é responsável por pesar e testar essa palavra. Se você descobrir que a profecia é certa, mas errada, então sua atitude deve ser: bem, louvado seja o Senhor, eu certamente amo esse profeta. Mesmo estando errado, ele me ajudou a definir meu chamado. Os profetas estão fazendo o melhor que podem e não são infalíveis. E lembre-se que a profecia pode estar certa, mas também erroneamente interpretada ou mal aplicada. A profecia é falsa. Já ouvi falar de alguns erros proféticos, por exemplo. Certo dia, um pastor presidente me contou a seguinte história verdadeira de uma profecia dada em sua igreja. Era um culto de domingo e milhares de pessoas estavam presentes. A adoração chegou ao ápice e foi seguida por um silêncio pungente. De repente, uma mulher se levantou
e declarou: eu sou o Espírito Santo e não estou aqui. Opa, isso foi fácil de julgar. Rindo, o mesmo pastor me contou de outra profecia que ouviu com seus próprios ouvidos. Eis que eu sou o Senhor Deus de Josué, que disse: deixe meu povo ir, que cruzou o mar Vermelho, que o profeta continuou descrevendo uma longa lista de atos que o Senhor Deus de Josué fez quando os atos eram claramente coisas que Moisés fez. Finalmente, o profeta se sentou e tudo ficou em silêncio. Vários minutos depois, o profeta se levantou novamente e declarou: eis que o Senhor teu Deus cometeu um erro. Opa, novamente. Sim, falsos profetas existem. Às vezes, a falsa profecia é intencional. Às vezes, as pessoas são egoístas e buscam autopromoção, colocam sua necessidade de serem notadas acima da verdade de Deus. Suas próprias necessidades superam as necessidades do corpo. É por isso que é tão importante testar cada profecia. Na maioria das vezes, no entanto, a profecia incorreta é simplesmente um engado, algo mal compreendido. Os profetas são seres humanos, pecadores e também cometem erros. Mas fico feliz por sermos profetas do Novo Testamento, pois podemos ter dias ruins, errar o alvo e não sermos apedrejados por causa disso. Se errarmos, devemos ser humildes o suficiente para pedir desculpas. Eu estava errado, sinto muito. Nunca devemos culpar a Deus, ou seja, nada de sair dizendo que o Senhor, teu Deus, cometeu um erro. Quando a profecia saiu da nossa carne, devemos simplesmente sermos humildes e admitir quando estamos errados. No Novo Testamento, Deus dá vários dons diferentes. Uma pessoa pode ter o dom de pregar, mas então tem um dia ruim e faz o sermão ruim. Não é por isso que devemos descartar todo o dom por causa de um dia. Talvez uma pessoa tenha o dom de cura e ora por uma pessoa que piora, mas essa experiência não nega o dom da pessoa. Tento convencer a igreja a demonstrar um pouco mais de graça com relação aos profetas, porque estamos fazendo o melhor que podemos. Toda vez que profetizamos é preciso ter fé. Se os outros fizerem seu trabalho de julgar e provar as profecias, isso fará com que o trabalho do profeta de profetizar de acordo com sua fé seja um pouco mais fácil. Uma vez experimentei algo horrível. Orei por uma mãe grávida e cerca de um mês depois, uma amiga íntima da mulher ligou para dizer que aquela mulher sofrera um aborto espontâneo. Suas palavras eram categóricas: Stacy, você tem que telefonar para esse casal, porque você orou por eles e disse coisas que não eram verdadeiras. Fiquei mal porque o bebê havia morrido e imediatamente liguei para o casal. Dei-lhes minhas condolências e pedi perdão. Se de algum modo os magoei, quero me desculpar. Se alguma coisa que eu disse estiver errada, assuma a responsabilidade por isso. Eu realmente sinto muito e quero que vocês saibam que estou orando por vocês. O pai estava chorando do outro lado do telefone, com lágrimas. Ele disse: muito obrigada por telefonar. Na verdade, peguei a fita hoje e ouvi a profecia que você nos entregou. Quando escutei a profecia novamente, descobri que tinha interpretado as coisas de maneira diferentes. Você nunca disse o que eu pensei que disse. Foi realmente esclarecedor e muito bom. Fiquei aliviada com essas palavras, mas o que mais marcou para mim foi que ele disse: muito obrigada por telefonar. E finalmente, quando esse casal teve um bebê, alguns anos depois, ele se certificou de que eu soubesse disso. Mas por um tempo fiquei assustada com essa experiência. Uau! Pensei, as pessoas absorvem cada palavra que eu digo em seu coração. E se eu disser algo errado? Isso me fez ter medo de profetizar. Orei ao Senhor sobre isso e finalmente recebi que minha responsabilidade para profetizar de acordo com minha fé. Nenhum de nós é infalível. Vamos cometer erros e quando fazemos, temos que nos responsabilizar por esses erros.
e buscar a cura. Quem prova a profecia? Os profetas do Novo Testamento são diferentes dos profetas do Antigo Testamento. A profecia do Novo Testamento deve ser julgada. Ela é para edificação, exortação e conforto. Ela não é a escritura, portanto. Os profetas não precisam mais ser apedrejados quando estão errados. O Novo Testamento tem uma rede de segurança. Todas as profecias devem ser pesadas cuidadosamente, depois julgadas, e as partes boas e preciosas devem ser extraídas do que não vale. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21. Biblicamente não é responsabilidade do profeta julgar suas próprias profecias. As escrituras indicam que o profeta é apenas um mensageiro, ver Ezequiel 33, 2 a 9. A revelação deve ser testada pelo indivíduo ou grupo a quem a profecia é dada. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. 1 Coríntios 14, 29. Em outras palavras, se uma pessoa recebe uma profecia pessoal, essa pessoa é responsável por pesá-la e por buscar conselho sobre a profecia. Se uma profecia é dada à igreja, então se torna a responsabilidade da liderança daquela igreja pesar a palavra. Novamente, isso não é responsabilidade do profeta. Assim, quando um profeta erra uma palavra, a responsabilidade de corrigi-la deve ser da liderança. O profeta pode precisar reconhecer publicamente seu erro, mas a maior responsabilidade recai sobre a liderança, que deve administrar e pastorear a profecia e o profeta no contexto em que foi dada. Determine o que é real. Alguém já disse que nem tudo o que reluz é ouro, e no entanto o ouro existe. Esse ditado não é para nos encorajar a jogar fora tudo que parece ouro. Se fizéssemos isso, deveríamos jogar conhecimento disponível para determinar o que é o ouro verdadeiro e o que é o ouro de tolo. Da mesma forma, a Bíblia fala sobre verdadeiros profetas e falsos profetas. Ambos existem, e a Bíblia nos chama a usar o discernimento e julgar os profetas usando testes bíblicos mensuráveis e claros. O cerne da questão é se a fonte de cada experiência profética individual é Deus ou o diabo.